Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados. Eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Hesed e nós estamos juntos, iniciando a nossa preparação para a nossa grande batalha. Essa quaresma que será a quaresma do leão e do cordeiro, da vitória que nós vamos alcançar, vencendo todas as provas, todas as batalhas, para celebrar uma Páscoa realmente de ressurreição na nossa história de vida. Ter uma experiência assim de morrer com Cristo para o homem velho, para a mulher velha e ressuscitar com o Senhor. Você vai viver essa quaresma como nunca antes você viveu. Será um retiro espiritual de grande crescimento espiritual. E quem de nós não quer chegar a um equilíbrio interior? Quem de nós não quer chegar a uma paz interior? Fazer com que as armas que o inimigo tem atacado, usado contra nós, sejam usadas contra ele próprio. Como diz o Salmo, como diz a oração de São Bento, bebe tu mesmo os teus venenos. Deixar que o inimigo seja derrotado pela obra dele mesmo, pela armadilha que ele mesmo tem feito contra nós. Todos nós queremos isso. Por isso, hoje nós vamos aprender a usar essas armas certas, a equilibrar as forças que existem em nós, fazendo que o próprio inimigo caia na armadilha que ele armou para nós. Mas eu queria convidar você que é novo no nosso canal, antes de tudo, se inscreva, faça parte dessa família que é o Exército de São Miguel. Nós mandamos celebrar a Santa Missa na intenção de você que hoje se inscreve no nosso canal. E vamos rezar antes, pedindo aos anjos do Senhor, a São Miguel Arcanjo, que venha em nossa defesa, que venha nos proteger, para que nada do que será dito hoje possa ser perdido, possa ser desperdiçado, mas que entendamos bem e aproveitemos a graça que hoje o Senhor tem para cada um de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus é o leão, mas Jesus é o cordeiro. Hoje nós vamos equilibrar essas forças dentro do nosso coração. Nós sabemos que a ira muitas vezes é vista por nós somente como algo negativo. Realmente a gente tem usado a ira de uma forma negativa, porque essa força que foi dada por Deus quando nos criou para usarmos para o bem, para usarmos em defender o bem e combater o mal, acaba sendo usada muitas vezes de uma forma errada. Muitas vezes nós usamos de uma maneira que nos prejudica e prejudica o nosso irmão. Por causa do pecado original, as coisas ficaram desequilibradas dentro do nosso ser e nós precisamos chegar de novo a essa harmonia que existia no paraíso, quando Deus criou Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, em perfeita harmonia. O pecado original quebrou essa harmonia com Deus. Em Jesus, nós vamos lutando para alcançar de novo essa harmonia. Jesus mesmo soube usar essa potência da ira da maneira certa, para nos dar o exemplo. O próprio São Paulo vai dizer na Bíblia, nas suas cartas, ele diz, vocês quando sentirem a ira, não pequem. Ele diz, algumas traduções colocam assim, irai-vos, mas não pequeis. Até porque sentir algo não é pecado. Consentir em algo errado, isso sim é pecado. Nós vamos ver no templo Jesus, contra os vendilhões do templo, existe uma pregação muito bela do Padre Léo, nosso querido Padre Léo, que está lá com Deus, né, na glória, nós cremos. E o Padre Léo dizia, quando Jesus fez aqueles chicotes, derrubou as mesas e todo aquele dinheiro, os animais, Jesus com aquela corda, com aquele chicote, ele batia, mas não batia nas pessoas. Jesus teve zelo e teve ódio contra o pecado, contra o mal, contra a bagunça na casa do Pai, não contra as pessoas.
Entendamos bem. O Salmo vai dizer, com ódio eu devo odiar o mal. Esse ódio é correto, sim. Repelir, lutar contra o mal. E para isso, Jesus usava a sua energia. Jesus acolhia todos os pecadores. Mas se você for ver em Mateus 23, Jesus tem uma palavra cheia de ira contra aqueles pecados de orgulho e de soberba e de não arrependimento. Os pecados que não têm perdão é aquele que você não quer se arrepender. E aqueles fariseus que estavam obstinados, Jesus dá uma palavra fulminante. Daqueles que estão obstinados. Jesus aguentava, amava, acolhia todo tipo de pecador. Mas o pecador que não queria se arrepender e se achava santo e melhor do que os outros, com esse Jesus era rigoroso. Aquele que não queria ter misericórdia, não recebia misericórdia do Senhor. E também nós vamos ver os salmos. Existem os salmos que são chamados salmos, anota aí, imprecatórios. Esses salmos, sim, salmos imprecatórios, são salmos que desejam o mal, que desejam destruir. E muitas vezes nós não sabemos usar esses salmos da maneira certa. Porque esses salmos antes, no Antigo Testamento, existia uma forma de se combatia os inimigos que queriam destruir a Israel, os inimigos que odiavam a Israel. Mas hoje, na leitura cristã, nós devemos entender que esses salmos se dirigem ao demônio, se dirigem ao pecado, se dirigem ao homem velho, no caso a mulher velha, que possa existir dentro de nós. Ontem nós meditamos bastante sobre isso. A armadura do cristão, estamos numa luta. Precisamos ser como um leão, precisamos revestir dessa proteção, dessa força. Porém, a nossa luta não é contra os nossos irmãos de carne e sangue. Às vezes nós somos um leão contra o nosso irmão. Às vezes nós somos um leão contra os desígnios de Deus, contra os planos de Deus para a nossa vida. Às vezes nós somos um leão para a pessoa errada. Né? E devemos ser um leão contra o inimigo, contra o pecado, contra a tentação, contra os nossos medos. E às vezes nós não sabemos usar a ira da maneira correta. Jesus vai ser o nosso modelo para conseguirmos esse equilíbrio. E você pode ver no Apocalipse capítulo 5, versículos 5 e 6, que a Bíblia vai mostrar que Jesus é o grande leão da tribo de Judá, o único capaz de vencer todo o mal nesse mundo, né? Vai dizer nessa passagem que João chorava muito, porque ninguém conseguiria vencer o mal, ninguém conseguiria abrir o selo e os planos de salvação de Deus acontecerem, ninguém podia nos salvar, só Jesus era o leão forte da tribo de Judá que venceria o mal. E ele diz: eu chorava muito, mas o anjo que estava ao meu lado disse: não chore. O leão da tribo de Judá venceu. Ele vai abrir os selos, ele vai abrir o livro. E quando ele olha, ele pensa que veria um grande leão. Eu já vi um leão, né? Um leão de circo. É muito grande mesmo. Eu fiquei assustado com o tamanho, talvez porque eu fosse um pouco menor também, mas é muito grande. E eu também já vi um cordeiro. Aqui em casa nós já tivemos ovelha muitos anos atrás e eu vi um cordeirinho recém-nascido. É algo tão frágil que se você fizer assim, ele quebra, né? E João, quando ouviu isso, o leão venceu. Quando ele olhou, foi olhar o leão e o que ele viu? Um cordeiro ferido, como que imolado, porém vivo. Ferido, sacrificado, machucado, porém vivo. Jesus consegue ao mesmo tempo ser o poderoso contra o mal, se tornando cordeirinho, manso e humilde de coração. E todos nós temos dentro de nós esses dois aspectos. Todos nós temos dentro de nós esse leão que tem essa ira, que quer enfrentar. E todos nós temos dentro de nós esse cordeirinho que às vezes, muitas vezes, tem medo, quer fugir, né? Se submete a coisas que não são boas, ao medo, à opressão, à tristeza, à tentação. E nós vamos aprender com Jesus a equilibrar dentro de nós o leão
e o cordeiro. Meus irmãos, Deus foi tão bom e tão misericordioso que enquanto eu preparava esse tema para falar para vocês, até porque esse vai ser o tema do nosso grande retiro espiritual, a nossa quaresma todinha, nós vamos meditar sobre o leão e o cordeiro, como esse livro que nós preparamos com todo carinho para você do retiro quaresmal, né? Esses exercícios espirituais, todo baseado no leão e no cordeiro, nesse equilíbrio que Deus quer nos dar, que Jesus tem e quer nos dar. E eu descobri que no dia de hoje existem 2 santos que são modelo dessa diferença do leão e do cordeiro. Descobri que hoje é o dia de um santo chamado São Miguel Febres. Isso mesmo, São Miguel Febres. E esse santo, São Miguel Febres Cordeiro, ainda mais. Olha que interessante. E esse santo é um dos patronos, como São João Bosco, dos ensinadores, dos pedagogos, dos professores cristãos. E ele, como São João Bosco vai dizer, é muito fácil com as crianças que são difíceis, que tiveram uma criação errada, você se irritar logo. E é muito difícil você ter paciência, você ter a moderação, ter sabedoria para corrigir na hora certa, do jeito certo, né? E esse santo vai dizer uma frase que realmente me ajuda muito. Esse ser um cordeiro para ter paciência com seu irmão, paciência com a conversão dele, paciência na correção que você vai fazer com ele, feita com amor, né? Então, esse santo diz uma frase que reflete o que na minha vida tem acontecido muito. Em algumas situações que eu sinto muita ira, muita tentação de raiva, quando alguém faz algo que eu acho que foi errado, que foi injusto, a arma que eu costumo usar é o Santo Terço, o Santo Rosário de Maria, né? Olha aqui, ó. Com São Miguel e os santos anjos, a vitória é certa sob o manto dela, usando as armas de Maria. O que eu faço? Quando alguém me aborrece muito, e eu tenho essa tentação de ser um leão, não contra minhas paixões, não contra o demônio, mas contra o meu irmão, eu pego um terço e rezo um terço inteirinho por essa pessoa que me fez raiva. E isso é um remédio que me ajuda, já me ajudou muitas vezes e continua ajudando. Essa tentação de se entregar à ira, ao julgamento, a pensamentos ruins sobre aquela pessoa. O Santo Terço de Nossa Senhora é como uma barrinha de energia, né? Aquela barrinha dos jogos que vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo e você vence essa tentação do inimigo, que ele anda como um leão a nos rondar, né? E ele quer nos fazer leão de ira contra o nosso irmão. E o terço nos ajuda muito. Olha a frase desse santo de hoje. O cristão sem o rosário é como um soldado sem armas. Para que serve um soldado sem armas? Ele vai dizer, um cristão sem o rosário é a mesma coisa que um soldado sem armas. E ele vai te ajudar, olha aí, te dar essa arma para você ajudar a controlar esse leão contra o seu irmão, né? E uma outra santa que nós celebramos hoje também é uma santa que é intercessora, patrona de todos os dentistas, Santa Apolônia. Por quê? Porque ela amava a Cristo e na sua fidelidade a Cristo bateram nela, espancaram e arrancaram, quebraram os dentes dela. E depois disso disseram a ela, deram 1 minuto a ela para ela se decidir. Se ela queria negar a Cristo, blasfemar, disseram para ela, você deve blasfemar a esse Cristo. Ou então você vai ser jogada na fogueira. O que você escolhe? Você tem 1 minuto para decidir. Se você quer blasfemar contra Cristo, e nós te deixaremos em paz, ou se você será jogada na fogueira. Esta santa, num êxtase de amor, estava ali na beira da fogueira. Quando perguntaram para ela se decidir, ela mesma já se entregou na fogueira. Como quem diz, eu nunca vou blasfemar contra o meu Senhor. Se jogou na fogueira e ali foi martirizada. Foi forte como um leão, guerreira. Meus irmãos, eu mesmo, quando vou para o dentista, Ave Maria, uma oferta grande a Deus muitas vezes, quando pega naquele nervozinho, e essa guerreira foi fiel. Mesmo ameaçada de torturas, ameaçada de tudo, foi como um leão, contra o demônio, contra os seus medos, e todos nós temos muitos medos. Ela, uma jovenzinha, foi guerreira, fiel, porque soube usar a graça de Deus, a ira
contra o inimigo certo, que é o demônio, e contra os seus medos. Por isso, toma nota aí, guerreiro. Muitas vezes nós somos cordeiro com quem não deveríamos ser. Não deveríamos ser. E somos leões com quem não deveríamos ser. Anota aí, com quem é que você deve ser leão? Você deve ser leão contra os 3 inimigos da salvação. O demônio, a carne, que significa nossas inclinações erradas, e as seduções do mundo. Contra esses 3 inimigos você deve ser um leão. E se você reza, e nessa quaresma o Espírito Santo vai te dar a graça de você equilibrar isso. Saber usar a ira, direcionar a ira da maneira certa. Usar, no final, nós vamos colocar aqui na descrição, também lá no Telegram, os salmos imprecatórios. Os salmos de força contra o inimigo, de leão, né? Contra esses 3 inimigos. Nunca contra o seu irmão. Lembra do vídeo de ontem? Nós não lutamos contra homens de carne e sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades, os espíritos do mal que estão espalhados pelos ares. 3 inimigos, demônio, a carne e o mundo. E aí, esses 3 inimigos, o demônio, a carne, quer nos colocar medo, quer nos colocar desânimo, quer nos colocar preguiça espiritual. Contra esses, devemos ser leão. Devemos ser guerreiros e o Espírito Santo nos capacita. E não cordeiros. Às vezes vem um desânimo e a gente, uma autopiedade, nos fazemos cordeirinho diante desse monstro, diante desse medo que parece ser maior, parece querer nos engolir. Outro inimigo também que o demônio coloca, dúvidas, vários tipos de seduções do mundo, os nossos vícios. Nós somos mole como um cordeiro contra os nossos pecados. Devemos ser leões, devemos ser guerreiros e Deus nos capacita para isso. Deus vai nos dar força para isso. A potência da ira que Deus colocou dentro de nós deve ser usada e deve ser direcionada da maneira certa. Vamos rezar os salmos imprecatórios da maneira certa contra o nosso homem velho, contra o demônio e contra as seduções que querem nos arrastar para o inferno. E, ao contrário, nós vamos aprender com esses santos a ser cordeiro da maneira certa. Toma nota aí também. Devemos ser cordeiro com o nosso irmão, devemos ser cordeiro com o nosso santo anjo, que através da nossa consciência ele aguça a nossa consciência, e com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso Deus, com a obediência a Deus através dos nossos superiores. Com esses nós devemos ser cordeiros, mansos, humildes, dóceis, obedientes, né? Em primeiro lugar, com o nosso irmão. Às vezes, com o nosso irmão queremos ser leão, não temos paciência, já julgamos, já condenamos, viemos com tudo em cima do nosso irmão, enquanto não conseguimos nos controlar. Na verdade, ser cordeiro, ser manso e humilde de coração, é como Jesus diz em Mateus 11, é para os violentos, fizeram violência contra si mesmo, foram leão contra si mesmo e conseguiram responder com calma a uma palavra difícil, a um julgamento, a um xingamento, a uma crítica. E isso não é batalha de um dia só, não. Isso é batalha de uma vida inteira. São Francisco de Sales que o diga. Esse homem tinha o temperamento muito irascível. Alguns têm o temperamento mais forte assim. E por isso ele fez uma violência. Durante 40 anos, este homem lutou e foi chamado o santo da doçura, o santo da mansidão, porque ele lutou tanto contra isso. Então, quando as pessoas o irritavam, às vezes a escrivaninha dele embaixo estava toda arranhada, porque ele se controlava e lutava contra aquele homem velho, e ele conseguiu. Se tornou um homem doce, um homem manso, levou 40 anos para isso. Nós vamos ter agora, não ainda 40 anos, mas esses 40 dias, essa quaresma, com a graça do Espírito Santo, um grande grau de intimidade, de crescimento espiritual, vários degraus você vai subir nessa graça de se dominar, de ser leão contra seus temperamentos errados, seus impulsos, e ser manso como um cordeiro
com o nosso irmão, né? Amar os nossos inimigos. Deus nos dá essa graça. Ser manso também com o santo anjo. Por quê? Porque a nossa consciência às vezes diz: irmão, faça isso. E eu sou brabo, eu brigo comigo mesmo, com aquilo que a minha consciência me diz, e às vezes não percebemos que é o anjo da guarda que está soprando, atiçando a nossa consciência, dizendo: faça isso que é o correto. Não, eu vou fazer do meu jeito. Faça aquilo, não vá por esse caminho. E nós somos leão. Desprezamos aquilo que é, às vezes, um sacrifício de fazer o que é correto. Vou dar um exemplo para você. Uma vez ouvimos um testemunho de um homem, né? Que ele disse que quando bateu, estava muito apressado, e ele, quando foi estacionar, bateu o carro num outro carro que estava no estacionamento, e ali ele estava muito apressado, não podia parar, e não tinha como descobrir quem era o dono daquele carro, porque ele iria sair. O que ele fez? Ele pegou um papel, escreveu o seu nome, o seu telefone, e colocou ali no para-brisa do carro do homem, para quando ele visse aquele acidente, ele escreveu: eu peço perdão, eu que bati no seu carro, mas eu vou pagar. Eu não pude ficar, não pude esperar porque estava com pressa, mas pode ligar para mim que nós vamos acertar tudo. O anjo da guarda mandou fazer isso. A consciência diz: isso é o certo, mas muitas vezes nós brigamos conosco mesmo e não queremos fazer o certo. Precisamos ser um leão contra essa tentação e ser um cordeiro com o nosso anjo da guarda, obedecer o nosso anjo da guarda e às vezes o nosso superior, que fala conosco que nós devemos fazer algo, que renunciar a nós mesmos, devemos ser dóceis como um cordeiro. E aí, assim, ouvindo essa história, uma vez outros irmãos nossos, aconteceu algo parecido, fizeram do mesmo jeito, escreveram ali para depois prestar conta, né? Pagar. Então, assim, nós precisamos ser dóceis. Uma vez ouvi uma história, nunca pesquisei se essa história é verídica, de que no Templo de Jerusalém, quando um cordeiro era levado para o sacrifício, se ele ficava resistindo e não queria ir, aquele cordeiro não era aceito para ser oferecido a Deus no templo. Somente um cordeiro que ia dócil. A palavra dócil não é doce. A palavra dócil é aquele que se deixa conduzir, que se deixa levar. Não é fácil. Obedecer não é fácil. Deus quer que você seja um cordeiro como Jesus, na obediência. Se os soldados, né, não precisavam pegar o braço de Jesus à força, Jesus mesmo esticava o seu braço para ser pregado. Jesus foi dócil como um cordeiro que é levado ao matadouro. Assim também nós devemos ser dóceis às cruzes. Por isso, o terceiro é Deus. Quando Deus nos permite alguma cruz, muitas vezes nós somos como um leão. Nós nos revoltamos, não aceitamos os planos do Criador, não aceitamos o nosso Deus. Quando as cruzes aparecem na nossa vida, às vezes a perda de um familiar, às vezes uma situação difícil que nos une aos cravos de Jesus crucificado, que nos santificam, que purificam dos nossos muitos pecados, e às vezes nos revoltamos, não aceitamos. Por que eu mereço isso? Tanta gente pior que eu, e até criamos raiva, mágoa de Deus no nosso coração. Não somos dóceis, nem mansos, nem humildes, mas o Senhor, que está nos dando a força de um leão, está nos capacitando para enfrentar esse homem velho que quer se revoltar, essa mulher velha que quer se irar, se vingar, que quer ter mágoa das pessoas, que quer brigar e enfrentar do jeito errado, a pessoa errada. O Senhor está nos ensinando. E durante esses 40 dias, prepara o seu coração, porque o Senhor vai nos capacitar. Hoje, em especial, com a ajuda do Padre Pio, esse homem que era muito irado contra o inferno, poderoso para enfrentar os seus medos, poderoso para obedecer a Deus e dócil como um cordeiro. Para obedecer, quer dizer, né? Para obedecer, ele era dócil, como uma criança para o Senhor, mas contra o mal, contra o homem velho que existia nele, ele era violento. O reino dos céus é dos violentos e esses que arrebatam o reino dos céus. Hoje, na nossa live da noite, vamos junto com o Padre Pio aprender a ser um leão contra Satanás, contra o homem velho, contra as seduções do pecado do mundo, e um cordeiro com o nosso Deus, com o nosso irmão, mesmo os irmãos difíceis. Deus
quer nos dar essa graça. Deus já está dando essa graça àqueles que estão rezando e se preparando no caminho rumo ao céu. E nessa quaresma, prepara o coração que muitas graças acontecerão. E agora, guerreiros, eu quero fazer uma proposta de já agora fazermos essa breve oração com o Salmo 139, na Bíblia Ave Maria. Na Bíblia Jerusalém é 140. E eu vou deixar aqui na descrição os outros salmos imprecatórios para que você possa rezar da maneira certa. Vamos rezar juntos esse salmo que diz assim: Livrai-me, Senhor, do homem mau, preservai-me do homem violento, a começar por mim mesmo, daqueles que tramam o mal no coração, que provocam discórdias diariamente, que aguçam a língua qual serpente, que ocultam nos lábios veneno viperino. Salvai-me, Senhor, das mãos do ímpio, preservai-me do homem violento, que eu não seja esse homem violento, daqueles que tramam minha queda, orgulhosos armam laços contra mim, os demônios estão me cercando, tentando me fazer cair no pecado. Estendem suas redes, armadilhas, e junto ao caminho colocam suas ciladas. Digo ao Senhor, vós sois o meu Deus. Escutai, Senhor, a voz da minha súplica. Senhor, meu Deus, meu poderoso apoio. Vós protegeis a minha cabeça no dia do combate. Não atendais, Senhor, aos desejos dos ímpios, dos demônios que querem me derrubar. Não deixeis que se cumpram os seus planos. Que não levantem a cabeça os que me cercam. Sobre eles caia a malícia de seus lábios. E essa oração é como um exorcismo, é uma quebra de maldição. Carvões incandescentes chovam sobre eles, que eles sejam lançados numa fossa, nos infernos, na verdade, de onde não se ergam mais. Não terá duração na terra a má língua. O infortúnio surpreenderá o homem violento e toda a língua do inimigo que tenta me colocar o desânimo. Palavras de dúvida, palavras de tentação não terão mais espaço em mim. Sei que o Senhor defende o desvalido, faz justiça aos pobres. Sim, os justos celebrarão o vosso nome e os retos poderão viver na vossa presença. Amém. Assim, meus irmãos, eu recomendo também que você faça o Salmo 69 ou 70 na Jerusalém, né? E vou deixar aqui a lista de outros salmos que você deve rezar como uma oração de libertação. E eu quero saber se você deseja que dentro do seu coração cresça esse leão, esse espírito de combatente, esse espírito de guerreiro para esmagar essas inclinações ruins dentro de nós, esmagar a obra de Satanás que tenta colocar armadilhas para te derrubar e esmagar as seduções e tentações do mundo. Né? Esses três inimigos, com vários meios, pelos temores, por meio das tentações, por meio do desânimo, das dúvidas, tentam te derrubar. Coloca aqui no comentário se você está disposto, durante esses 40 dias que vamos andar juntos, fazer crescer o leão dentro de você. Se tornar um grande guerreiro, uma grande guerreira, combater o mal juntos. Você não está sozinho. Junto com os anjos, os santos do céu, junto com o exército de São Miguel, juntos, você está disposto a deixar o Espírito Santo fazer crescer em você o próprio Jesus, que é o leão da tribo de Judá, para esmagar o mal e assim nascer também em nós esse manso, humilde, puro de coração, como o Cordeiro de Deus, obediente. Se nós enfrentarmos como um leão, o Cordeiro de Deus vai nascer dentro de nós. Se você está disposto, coloca aqui no seu comentário que você está disposto a juntos entrarmos nessa grande batalha, juntos vencermos toda a obra do inimigo contra nós para conseguirmos esse equilíbrio que pouco a pouco o Senhor nos dá, essa paz interior que é fruto de quem luta. A paz é uma conquista, é fruto de quem luta. E você não está sozinho nessa grande batalha. Meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer também que você precisa meditar todos os dias com a palavra de Deus para ter força para vencer o mal. Esse leão precisa ser alimentado para vencer o inimigo. E Jesus, na tentação no deserto, venceu o inimigo 3 vezes
usando a palavra de Deus. Nossa irmã Maria Raquel está todos os dias de manhã cedo lá no Instagram. Você vai lá e faz essa meditação breve da palavra de Deus para se alimentar, para que nesses 40 dias de deserto possamos vencer o inimigo, possamos fazer crescer o leão, possamos fazer crescer o Cordeiro de Deus. E a cada dia vamos aprofundando e mergulhando mais nesse grande mistério. Tá bom, guerreiro, guerreira? Que Deus abençoe, que Deus te dê essa graça de cada vez mais rezar como um leão, rezar como um cordeiro da maneira certa, do jeito certo. Passo a passo, nós vamos progredindo nessa virtude. Que Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar e chamar todo mundo para dar início. Estamos na super live agora, cada vez mais preparando. É um tempo de convocação, de chamar todos para fazermos essa quaresma, para a transformação da nossa vida. Contamos com você. Deus abençoe, guerreiro, guerreira. Até nosso próximo encontro, até hoje à noite, se Deus quiser.